O Rio de Janeiro é considerado o estado mais urbanizado do Brasil. Será que isso significa que não existe mais agricultura por aqui? É inegável que o estado do Rio de Janeiro é o estado mais urbanizado e mais metropolizado da federação. A gente tem 96% de população urbana, a gente tem 75% de população na região metropolitana. Agora, isso não quer dizer que não tem agricultura no estado. Esse processo da urbanização no Rio, sem dúvida, ele é bastante forte, né? Mas ele não explica todo esse processo. Quer dizer, o Rio de Janeiro não é como um todo um estado urbanizado. Então, acho que é isso que marca, né, esse trabalho nosso de mapeamento, né, das experiências em agroecologia do estado do Rio de Janeiro, é que a gente identifica que o estado ele é muito diverso pelo seu processo mesmo, né, ambiental. Então, ele tem serra, tem mar, tem baixada, então tem uma agricultura na serra, tem uma agricultura no sopé da serra, tem uma agricultura na baixada, tem uma agricultura na beira, né, quase da praia. Foi com a motivação de conhecer e registrar estas experiências que a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro botou o pé na estrada em busca destes sertões fluminenses. E a nossa viagem começa pela Costa Verde, no litoral sul do estado. Predominantemente, aquela região ficou uma região onde ficaram populações, né, descendentes de escravos, descendentes indígenas, caiçaras. Na década de 70, então, quando se abre a Rio Santos, isso detona um processo intenso de especulação imobiliária na região. Veio a Rio Santos e aí veio a miséria, veio o progresso, mas também veio a miséria para Paraty, porque os grandes viu a Rio Santos e veio pegando toda a terra, estocando toda a terra. Hoje em dia, não foi só na zona rural, também como os caiçaras também. A nossa vida foi muito ruim no tempo do meu pai, que nós nunca tivemos terra para morar. E meu pai era arrendatário. Só passavam assim na terra 1 mês, 2 meses, 8 meses, 1 ano. Quando a roça estava feita e vinha o fazendeiro, tomava do meu pai, assim. Isso aqui é carambola. Olha lá. A carambola. Deu muita mesmo. Ali já é o ariribá. Já tem semente dele produzindo ali já. Toda a vida eu trabalhei com uma floresta assim, no sentido. Chamava um consórcio, um casamento. Ali eu planto empim, eu planto feijão, eu planto milho, eu planto as frutivas, planto a laranja, eu planto tudo meio. É um agrofloresta, um casamento de primeira. Mas o senhor aprendeu a fazer isso como? De ideia. Porque a terra era pequena, eu plantava um, plantava outro, plantava, e no final eu colhia aquilo que vinha, a temporada eu colhia. E depois vinha colhendo as fruteiras, sabe como está aí agora. Aí ela apodrece e aduba. É difícil cuidar, mas é muito melhor, porque antes eu queimava a terra, caipia a terra, queimava a terra, ficando cascudo. Tá certo que a gente perde um pouquinho, aonde fica aquele estoco, onde fica aquelas folhas, o que faz? Hoje já peguei mais coisa, onde tá a folha eu toco batata doce, quer dizer, a batata se alimenta só com aquela folha. A agrofloresta é vantagem isso. Eu sempre digo ao povo, gente, me faz uma coisa, planta agrofloresta. A maior parte do nosso estado é Mata Atlântica. Então, todo tipo de agricultura, de alguma forma, mesmo com as diferenças que temos, né, no estado do Rio, elas vão estar vinculadas um pouco a essa questão da mata e da floresta. Eles se organizam e têm uma relação com essa unidade que é ambiental, porque tem a ver com como aquele ambiente está se reproduzindo. Tem a dimensão ecológica, a dimensão cultural, a dimensão política. Isso é uma grande diferença das práticas agroecológicas, né? Meu nome é Daniele, eu tenho 22 anos, sou moradora aqui da comunidade do Quilombo do Campinho. Eu comecei a trabalhar como coletora de juçaras, é o 2º ano que eu faço parte da colheita. Há 6 anos já tenho um grupo aqui no Quilombo do Campinho fazendo esse trabalho. Meu nome é Agilson, tenho 17 anos, eu venho colhendo há um tempo, há 2 anos atrás. Eu aprendi a colher juçara quando eu vi o pessoal colhendo e me interessei. E hoje eu estou aqui fazendo parte da juçara.
E aonde que eles for, eu vou colher porque eu gosto. A gente tem contato aqui, né, na região com vários agricultores, né, desde lá de São Gonçalo a Laranjeiras, até Ubatuba mesmo, né? Hoje a gente percebe que as jussaras elas estão mais nos quintais, por quê? Porque é o lugar onde o agricultor está ali preservando, está cuidando, né? Antigamente as pessoas cortavam a jussara para vender o palmito, né? Cortava e vendia por R$10. A gente coleta uma quantidade, devolve 30% da polpa bruta para o agricultor e metade da semente, que a gente acredita que é muito importante, está mostrando esse produto para as outras pessoas, inclusive pessoas que cortavam a palmeira jussara e que hoje estão aprendendo com a gente que o mais importante é a gente manter a palmeira em pé. O agricultor volte a plantar jussara, para de cortar os palmitos aí para não acabar com a jussara. Que eles possam estar utilizando para semente, para replantio, para o artesanato. A fibra, né, as mulheres aqui, elas usam para fazer os abajus, para fazer os descansos de mesa. A MOC também vem trabalhando a questão da cadeia produtiva, que assim, toda a produção agroecológica do Campinho, né, ela tem servido a nossa mesa e se articulando com algumas redes, tanto dentro da região quanto fora da região. Inclusive a rede aí do movimento da agroecologia. É o direito da população tradicional manejar algumas áreas, né, que já vem manejando com saberes tradicionais de várias gerações. Para a gente é muito importante a gente ter aprendido isso e hoje a gente poder repassar esses valores, esse aprendizado para os agricultores da região. Na verdade, a gente sabe que o histórico do processo de compreensão, de construção todo de um conhecimento mais convencional sempre separou muito o que era ambiental do que era social. E o que a gente está vendo nas expressões dessa agricultura familiar e das expressões, né, das experiências em agroecologia, elas condensam essas dimensões, elas não estão separadas. Novamente na estrada, subimos a serra rumo a Petrópolis para conhecer a experiência dos agricultores do Brejal. O Brejal, ele faz parte do município de Petrópolis. Dentro do município ele é uma área importante de produção agrícola, sendo ainda mais predominante a convencional. Tem um papel importante porque é uma área pioneira no estado e no país também, aqui na Fazenda Pedras Altas e outros núcleos de produtores familiares, de início da produção orgânica. Eu chamo Levi Gonçalves de Oliveira, né? Planta orgânico já aqui nessa propriedade já há 30 anos, né? E a gente planta aí mais de 10 variedades de produto, né? Cenoura, repolho, nabo, couve-flor, salsinha, cebolinha, planta coentro, ruca. O tempo que eu planto, né, o produto orgânico, o que eu vejo é o manejo que você faz, né, o composto que você bota, o trato, né, que você bota. Isso aqui é nabo forrageiro, para maciar o terreno, a raiz dele perfura o solo duro e serve como uma forragem também para a terra. Esse feijão ele é para engordar o solo, né, as folhas dele vai caindo para a terra, vai engordando a terra, né? Aí depois que a terra ficar forte, você pode plantar outra planta no meio que vai sair bem. Vai colher uma couve boa, vai colher um repolho bom, vai colher uma cenoura boa. A gente só usa composto e água. Tem as galinhas, tem as cabras, né? E a gente dá aí hortelã, dá erva Santa Maria, dá macaé, dá folha de bananeira. Tem que botar capim 2 vezes por dia. Só que todo mês você vai lá, tem um composto lá para usar na planta. Com isso, o Brejal acaba sendo, aqui na região serrana, um polo irradiador de conhecimento. E isso acaba irradiando para os vizinhos, para os municípios de São José, Teresópolis, Sapucaia, Areal. Essa aqui já é bola de neve com a luna, com uma cruza que a gente fez.
Hoje a gente já tira a semente aí de umas 10 variedades aí, de brócolis, couve-flor, tira de rúcula, de salsa, porque o que a gente planta, a gente conhece o que a gente trabalha, né? Tudo que tu colhe hoje orgânico, tu vende, porque a procura é muito grande. Mas a mercadoria maior mesmo vai daqui toda para o Rio de Janeiro. Eu venho sempre à feira, gosto daqui porque os alimentos são frescos, sem ser agrotóxicos. A feira é uma coisa importante porque não haja atravessador, né? Porque o atravessador ele pega aqui uma cenoura aí por R$1, né? Que vai pagar o produtor. E lá ele vende por 4, né? R$3. A feira não é só um espaço de comercialização de produtos orgânicos, mas também é um espaço onde as pessoas se integram, onde existe uma fraternidade, onde existe troca de informações, onde as pessoas estão envolvidas numa qualidade de vida melhor. Eu acho que é uma cultura que tem que ser incentivada e gosto de participar disso e estou muito feliz de que tenha isso no Rio, né? As expressões dessa agricultura familiar no Rio de Janeiro, elas também estão presentes na agricultura urbana e periurbana. Isso salta aos olhos no Rio de Janeiro. É comunicado como o Rio de Janeiro, né, do cimento, enfim, né, das comunidades, favelas e crescimento desordenado. A gente percebe na própria cidade do Rio, existe uma agricultura urbana que é feita nos pequenos espaços. Né? Então é feita na laje, na lata, no canto, no quintalzinho. Meu quintal é muito lindo, dá gosto a gente ver. Tem plantas variadas que encantam o nosso ser. Então eles dão respostas, né, através de conseguir, né, plantar suas plantas medicinais, fazer seus próprios medicamentos, né, de passar isso para a sua rede, né, de vizinhança, de solidariedade. Então isso constrói muitas possibilidades para quem está, né, à margem de um processo na cidade. Então são várias cidades, não é uma só cidade. E aí a periurbana, quer dizer, seria áreas que seriam rurais no Rio de Janeiro, mas que por essa pressão toda, né, de uma lógica de só ver o Estado pelo urbano e por um tipo, né, uma concepção de cidade, tem esse movimento de transformar todos esses municípios, o município do Rio, né, como todo numa área só urbana. A cidade do Rio, né, transborda em direção a esses municípios, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé. Eram áreas onde você tinha, né, inclusive a presença de pequenos agricultores. Isso vai sendo cada vez mais, então, afetado por esse avanço da especulação imobiliária, né, de tal maneira que as terras que eram terras então destinadas à agricultura vão sofrendo com essa pressão. Comecei trabalhando aqui mesmo e eu fiquei bastante anos lá plantando com veneno, até que deu uma doença chamada no aipim de jacaré. E aí detonou aqui o distrito de Iomirim todo, até que chegou num estágio que eu tinha esse pedacinho de terra, que era de 2 hectares. Eu falei, olha, para mim ficar como meieiro, não produzindo nada, eu vou para o meu sítio para não produzir nada lá. Todas as ideias que vinham, eu pegava e começava a botar em prática, né? Eu já tinha meus porcos, meus suínos, mas eu lavava o chiqueiro. Aí teve um técnico chamado Abelardo que falou assim, olha, por que você não bota o bagaço de cana aqui no teu chiqueiro também? E a compostagem já sai pronta. Eu peguei aquilo, botei em prática. Porque fica tudo dentro do bagaço de cana e até o líquido, que é o chorume, eu considero como um biofertilizante, eu aproveito ele na minha lavoura. E comecei a levar os bagaços de cana para o sítio e fazer como cobertura morta. Comecei a ver resultado. Formei o palmito todo numa área ruim, com a cobertura de bagaço de cana. Esse espaço aqui é o seguinte, essa terra aqui é uma terra, era uma barreira, esse terreno aqui. Então foi explorado, tirado barro. Depois que eu comecei a trabalhar da maneira agroecológica, é que foi melhorando. A mesma compostagem que eu faço na minha casa, que é o bagaço de cana com os estercos dos meus animais, galinha e porco.
gente tem o palmito, nós temos o limão, a laranja, maracujá, né? Ovo caipira, galinha caipira, tem porcos. Eu fui criada, né, no campo, meu pai sempre plantava. Eu gosto de trabalhar no sítio, colher, fazer os produtos, preparar pimenta em conserva. Agora a gente está trabalhando em feira. Hoje em dia a gente se alimenta. Eu vou lá no meu sítio, eu trago laranja, eu trago tangerina, eu trago palmito, eu trago as coisas, a gente se alimenta do nosso produto. E eu tenho prazer em dar os meus produtos para minhas visitas se alimentar. Agora, o nosso destino é Araruama, onde a agricultura familiar resiste à intensa urbanização. Com a construção da Ponte Rio-Niterói e da BR-101 em direção a Campos, né, o tempo de deslocamento da cidade do Rio de Janeiro para essas áreas diminui bastante. Então isso favorece um processo de especulação muito grande, né, a questão da segunda moradia, do turismo, do veraneio. Né. Isso aqui é fazenda prodígio. Aqui plantava era milho, feijão, muita lavoura e chácara de laranja e assim, criando boi, essas coisas. Muito tempo que depois do fazendeiro antigo e foi passando para outro, dizia, não tem mais serviço, não tem mais nada. E a gente não tinha para onde ir, né? Então ficou aqui mesmo. A gente, desde criança, a gente trabalhava na roça, plantava a rama, plantava mandioca para fazer farinha, não plantava tanto aipim como hoje, né? Vim para aqui, isso aqui tudo é laranja, até a gente pegava laranja pela janela. Tem laranja ainda para lá para baixo, tem uma moita de aipim lá embaixo, lá no sítio lá também tem aipim, tem feijão plantado lá, já a gente já colhemos muito quiabo, agora esse ano colhemos bastante de novo, colhi machixe, e agora a gente está plantando feijão. Uma agricultura que, com as várias possibilidades que a gente percebe, ela está relacionada ali com os recursos, né, e com todos os ciclos daquela natureza ali. Então isso caracteriza um conjunto dessas experiências, né, que a gente chama de agroecológicas. A rama a gente guarda, claro, a rama com certeza a gente tem que ter planta de novo, porque a gente arranca ela, quebra as pontas das folhas, a gente bota ela assim, em pé no chão para não estragar, não pode deixar ela deitar, deixar ela em pé, na sombra. Mas o que é importante sinalizar é que, na verdade, foram respostas que cada um vem dando, né, a uma necessidade. Então, no caso, né, Tapenuã, uma situação que estava numa terra e, de alguma forma, para se manter na terra, continuaram realizando alguma tradição. Então, as sementes e o sistema produtivo diversificado foi um pouco que garantiu eles se manterem na terra, enquanto tradição, né, negra. Mas esse daqui eu tenho muitos anos, esses daqui. A experiência agroecológica é o que vem sendo construído há muito tempo na prática social desses agricultores, que muitas vezes não era enxergado. Eu estou achando muito legal de conhecer algumas experiências que eu até nunca vi aqui na própria comunidade mesmo. Eu estou vendo que seu Nelson já passou lá com a família dele, que os pais dele já passaram, o que a irmã da Vera que já passou também. E eu estou achando, sim, esse movimento muito legal. A gente tem uma dificuldade, sim, de mobilizar um pouco os jovens, porque alguns trabalham na cidade, alguns poucos também não sabem pouco desse movimento, que imagina o futuro da comunidade. É tipo assim, não ver a agricultura no nosso lugar morrer, que os jovens que estão vindo agora possam estar dando continuidade nos nossos trabalhos. E pro meu futuro assim mesmo, eu não tenho nem muita noção do que vai ser meu futuro, mas eu quero estar nesse meio. Seguimos viagem para Casimiro de Abreu, para conhecer a história de uma agrofloresta. Olha, tudo cheio de pupunha, tá vendo? Carreira de banana, entre linha, pupunha, tá vendo? Mas como é área de APP, eu não mexi mais. Eu trabalhei muitos anos na madeiria, tirando madeira, né? Destruidor da natureza, né? E trabalhei também plantando milho, plantando arroz. Depois cismei, larguei tudo, vim acampar para apanhar uma terra. Faltou
6 dias para 3 anos embaixo de barraca. Isso aqui era muito sapê mesmo, terra fraca, né? Eu comecei em agrofloresta sem saber o que era. Aí veio um grupo da agricultura e viu, perguntou se eu interessava em fazer um curso, eu fiz vários cursos, e viagem a Barra do Turvo, fiz curso com Herme e planto em sistema de agroflorestal, que para mim eu acho muito importante, né? Não seca as águas, não tem erosão da terra, a terra não enfraquece, cada ano a terra está melhor, então você pode estar reflorestando e também produzindo água, né? As águas podem voltar para os lugares como voltou aqui. Isso aqui já foi lavoura, já foi horta, veio ser roça de banana. Eu agora o que eu vou fazer? Vou entrar passar o sarrafo nisso aqui tudo, jogar tudo pro chão, fazer adubo. Vai entrar luz, a terra tá boa, vou colher milho, feijão, quiabo, abóbora, tudo isso aqui e vai voltar daqui. Há 2 anos vocês voltam aqui, tá quase a mesma coisa que isso aqui. Hoje você entra aqui na agrofloresta, você tem taioba, você tem banana, você tem inhame, você tem fruta de abacate, então sempre tem alguma coisa, você não morre de fome. Eu peguei um dinheiro no banco, tem muita gente que está imprensado para pagar. Graças a Deus eu estou pagando o meu tranquilamente, porque o Pronaf, quando veio, ele veio num pacote, né? Tinha que plantar 1.600 pés de banana, com veneno tal, remédio tal, adubo tal. O que eu fiz? Antes de eu pegar esse dinheiro, eu já deixei tudo preparado, com dois caras me ajudando. Quando eles vieram, já estava tudo plantado. O sistema de agroflorestal, não pode, o dinheiro que você pagou vai fazer outra coisa, você vai mandar eu tirar agora? Agora não vai, então deixa a agroflorestal. Foi por isso que eu consegui. A nossa viagem termina na região norte, no município de Campos. A agroecologia recupera a terra cansada da cana. Na década de 90 do século XX, a gente tem a grande crise da economia canaveira do norte fluminense e isso vai, inclusive, possibilitar que essa região se transformasse no principal palco da luta pela terra no estado do Rio, pela mobilização, né, que o MST consegue realizar, mas em Campos especificamente, né, e aí enfrentando mais o coração, né, do latifúndio canaveiro no estado, é a ocupação da usina São João, que deu hoje no assentamento Zumbi dos Palmares. Então aqui nessa região, principalmente na parte de São Francisco, é muito marcada pela qualidade da água saloba, salgada e com alta concentração de ferro. E também marcada pela contaminação de agrotóxicos, resíduo do trabalho do monocultivo de cana pelas usinas. E a gente começou esse trabalho de recuperar o solo através da plantação de leguminosa. Uma delas é o guando. Nessas andanças, junto com o Movimento Sem Terra, por outras regiões do estado, descobriu que o guando realmente tem esse poder de fazer uma transformação do solo. E ali também tem outras plantas, né, como tem a balieira, tem a tangará de serra, que é o bemiqué. Tangará, tem o limão. Arnica. Quer dizer, tudo isso, eles atraem, né, o inseto também, né? Então, é onde a gente tem o que a gente precisa, né? E nos outros lotes, por exemplo, as pessoas usam plantar só aquele tipo de... plantar só pinha, aí faz só a pinha, aí solo embaixo está tudo limpinho, só tem a pinha. É aonde o inseto vem, com certeza só tem aquilo dali, ele vai ali mesmo. Mas é uma questão de ter fé mesmo e persistir. Esperar a natureza fazer o papel dela. Que vai ter resultado, vai funcionar, mas é gradualmente. Então a gente entendia que era uma agricultura saudável que a gente fazia, né? Que era uma questão, por exemplo, de desintoxicar o solo. Aí a gente começou a entender que é a agroecologia. Serve para bronquite. Essa florzinha aí. Hoje em dia, se eu tiver de tratar, eu vou tratar assim. Pelos meios que eu já conheço. E o mais maravilhoso disso tudo é porque outras pessoas também fazem experiência e funciona. Aí passa pra gente e dá uma alegria muito grande. Nossas relações de gênero, de família, tudo isso pra gente é agroecologia. Porque não tem como eu discutir, por exemplo, a questão das ervas medicinais sem a minha companheira. E sem que os nossos filhos dêem continuidade nisso. Por exemplo, a Bia está vindo da feira agora. Ela tá carregando essa bagagem para além, para o futuro.
Me chamo Beatriz, né? Sou assentada dos Rio Palmares, colaboro com o setor de saúde, né? É o capim-limão, o limão, o guando, a gente traz de vez em quando a banana. Agora já dos fitoterápicos que a gente produz lá é esse, o mel, o xarope, traz de sabonete e tudo na base de coisas orgânicas também. A grande recomendação é fitoterápicos e agroecológicos. A agricultura no Rio ela se expressa de muitas formas, né? Então é uma agricultura diversificada, é uma agricultura que tem muitas identidades. Então tem o agricultor familiar, de uma maneira geral, mas a gente tem o caiçara, tem o quilombola, tem o assentado de reforma agrária, tem o agricultor que está lá na serra, tem o agricultor que já está muito, né, periurbano, então ele está na cidade do Rio de Janeiro, mas ele não está querendo deixar de ser agricultor. É um pouco que vem alimentando esse processo, né, na articulação de agroecologia do Rio, poder mostrar esse outro mapa do Rio. É muito importante a articulação, porque se não fosse a articulação eu ia ficar aqui sozinho. Então o Milton faz, eu faço, só eu ia saber, vocês não iam saber, o outro não ia saber. E também eu vou lá, aprendo com o outro que foi lá levar o mesmo que vocês estão levando daqui. Quer dizer, eu vou aprender com o outro, eles vão aprender comigo. Então isso aí é uma multiplicação.